Olá, bem-vindo a mais uma aula e hoje eu quero tratar sobre um ponto curioso. O réu, quando regularmente intimado através da sua defesa técnica acerca da data da audiência de instrução e julgamento, ele pode deixar de comparecer a esse ato, inclusive, se possível, será realizado o interrogatório dele nesse ato, mas por uma questão da defesa técnica, decide-se que é melhor ele não ir. Esse ato, se acontecer, pode acarretar algum prejuízo ao réu se ele não comparece, mesmo que intimado através de seus advogados? Esse é o tema central da nossa aula hoje. Nós vamos especificar um pouquinho, falar de maneira mais aprofundada sobre outros temas, mas o ponto central da nossa aula hoje é esse. Será que o réu ele pode deixar de comparecer na audiência? Qual sanção ele pode sofrer? E nós dividimos a aula hoje em tópicos. Ao todo, salvo me engano, são 4 tópicos. 3, 4. Isso, são 4 tópicos e nós vamos falar sobre cada um deles. Iniciando com o primeiro tópico. O réu é obrigado a comparecer em todos os atos do processo? Antes de iniciar até falar sobre isso, é muito importante dizer que o interrogatório e a presença do réu, ela não é um objeto de prova, mas é um exercício de um direito na qual tem o réu. Logo, o réu ele não é objeto de prova, ele é um sujeito de direitos. E sua presença na audiência, o seu interrogatório, ele está exercendo o seu direito de presença, de assistir aos atos, a assistir o que a testemunha está falando dele e também o direito de autodefesa por meio do interrogatório. Só que esses direitos, eles são, em tese, renunciáveis. A autodefesa ela é renunciável. Agora, a defesa técnica não. A defesa técnica sempre tem que existir, que é a defesa feita por meio de advogado, defensor público, ou seja, aquele que tem capacidade postulatória. Essa defesa ela é irrenunciável. Tá? O réu não pode renunciar à defesa técnica. Mas a autodefesa, que é dar a sua versão sobre os fatos, ele pode sim renunciar a esse direito. Inclusive, ele pode até permanecer em silêncio, não falar absolutamente nada, e o seu silêncio não vai ser interpretado em seu desfavor. Portanto, é importante frisar como cenário principal: o réu ele não é objeto de prova, objeto do processo. Ele é sujeito de direitos e ele pode optar em exercer ou não esses direitos. Mas respondendo ao nosso primeiro tópico, o réu é obrigado a comparecer em todos os atos processuais, em todos os atos do processo. Aí você deve tomar muito cuidado. Por quê? Se o réu ele responde ao processo em liberdade, se a sua liberdade é oriunda de uma liberdade provisória com a concessão da liberdade mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, diversas à prisão em si, deve-se observar se dentre os requisitos estabelecidos, se dentre essas medidas cautelares, há a necessidade de comparecimento a todos os atos do processo. Aí veja bem que nessa situação nós não estamos lidando se é direito ou não do réu. Aí é uma medida cautelar diferente, diversa da prisão, do cárcere, para que ele possa permanecer em liberdade. Então preste muita atenção. Se o réu ele estava preso e foi concedida a liberdade para ele, mediante a imposição de medidas cautelares, e uma dessas medidas cautelares é a necessidade de estar presente, de comparecer a todos os atos do processo, ele não pode faltar. Tá? Nós não estamos falando aí, é direito ou não dele. Nós estamos falando de uma medida cautelar que ele tem que cumprir para não ficar preso. Logo, se é imposta uma medida cautelar dessa natureza e ele não comparece, aí justifica até a reversão dessa liberdade, revertendo ela numa prisão porque ele descumpriu uma medida cautelar. Então, o primeiro ponto que você tem que observar:
existe alguma imposição de medida cautelar diversa da prisão na qual obriga o réu ao comparecimento a todos os atos processuais? Se a resposta for sim, existe medida cautelar dessa natureza expressa, que o réu vai ser posto em liberdade, mas ele vai ter que cumprir as medidas cautelares, e uma delas é comparecer a todos os atos do processo, ele não pode faltar, porque é uma medida cautelar que foi imposta a ele. Tá muito atento a esse ponto, porque às vezes você não leva o seu cliente, ou cai na sua prova, de repente, algo dessa natureza, se não levar o réu no processo, se ele não comparecer à audiência, ele está desrespeitando uma medida cautelar, e aí pode ser preso novamente, tá? Essa situação que eu falei é uma situação excepcional, tá? Excepcional. Qual que é a regra? A regra é que ele não precisa comparecer. Você deve verificar. Não existe nenhum tipo de medida cautelar que o obrigue a comparecer a todos os atos processuais. Ele pode? O réu é obrigado a comparecer? Ele é obrigado? Não. Ele não é obrigado a comparecer a todos os atos do processo. Inclusive, eu escrevi aqui, esse material vai estar disponibilizado lá no nosso canal no Telegram. Tá? Para quem quiser entrar, está no link no nosso perfil no Instagram. Você vai clicar lá e depois vai selecionar a opção Telegram, vai ser direcionado automaticamente para o nosso canal no Telegram. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, basta olhar a descrição, também tem um link lá para se inscrever no nosso canal no Telegram. Lá nós vamos disponibilizar esse material em PDF, caso você queira ter acesso a ele. Eu vou ler rapidamente, eu vou fazer essa aula na qual eu comento os tópicos e depois eu faço a leitura para complementar. Deve-se atentar à concessão da liberdade provisória com a imposição de medida cautelar consistente no dever de comparecimento a todos os atos do processo, que é aquela primeira situação que eu falei. Com exceção dessa medida cautelar, na qual obriga o réu a comparecer, esse ato é facultativo. Então o réu pode optar ou não exercer esse direito de presença e de autodefesa. Se ele não quiser exercer, ele não precisa, não é obrigatório. Tá? Então o comparecimento em juízo, ele é facultativo, ele não é obrigatório, com exceção dessa situação da medida cautelar. O comparecimento em juízo deve ser entendido como um interesse técnico e pessoal, mas não uma obrigação que o seu descumprimento acarreta a aplicação de sanções. Então, respondendo, para passar para o próximo tópico, o réu é obrigado a comparecer em todos os atos do processo? Não, não é obrigado, é uma faculdade. Tá? O comparecimento em juízo deve ser analisado como um interesse técnico e pessoal, mas nunca como uma obrigação na qual o seu descumprimento vai acarretar algum tipo de sanção para ele. Tá? Comparecimento, então, é facultativo, com exceção da questão da medida cautelar, porque daí ele vai ser obrigado, é uma medida cautelar para que ele fique em liberdade. Segundo ponto, o não comparecimento na audiência pode gerar alguma sanção? Repito novamente, pode gerar alguma sanção? Não. Devemos ficar atento à questão da medida cautelar. Aqui no preâmbulo, no início desse parágrafo, eu faço até uma ressalva. Excepcionalmente, o não comparecimento atrelado a outros elementos concretos pode justificar a prisão preventiva nos termos do artigo 312, como, por exemplo, a garantia da aplicação da lei penal, ou o descumprimento, por exemplo, de uma medida cautelar. Fora desse contexto da medida cautelar, que se ele não comparecer, obviamente, vai ser revogado o benefício dele, ele vai ser preso novamente. Ou essa questão aqui da prisão preventiva, que são situações excepcionais. Qual é essa questão da prisão preventiva? Quando ele é agraciado com a liberdade, mas mediante essas imposições de medidas cautelares. E aí, se ele descumprir, atrelado a outras situações dentro do processo que, por exemplo, aqui demonstram ser necessária a prisão para a garantia da aplicação da lei penal, o juiz pode determinar sua prisão. Mas são situações excepcionais. Imagine que essas medidas cautelares e essas questões periféricas não estão presentes no seu caso. Nesse sentido, você, como defesa técnica, optou em não levar ele na audiência. Ele vai permanecer em silêncio mesmo, não vai apresentar sua versão dos fatos, e a defesa vai optar em não levar ele na audiência. Inclusive para não ser interrogado, porque ele não vai falar nada mesmo, ele vai ficar em silêncio. Pode isso? Pode. Pode e não pode acarretar nenhuma sanção para ele. Vejam bem, vou repetir aqui o que eu já disse anteriormente.
O réu, ele deve ser enxergado, e o seu comparecimento em juízo, como o exercício de um direito. O réu deve ser enxergado como sujeito de direito e não como mero objeto do processo ou objeto de prova. Porque se ele fosse visto como objeto de prova ou mero objeto do processo, aí existiriam obrigações que ele deveria necessariamente cumprir, senão sofreria alguma sanção. Agora, ele não deve ser enxergado assim, ele deve ser enxergado como sujeito de direito. Nesse sentido, como ele deve ser enxergado como sujeito de direito, o não comparecimento, ressalvo, com exceção daquelas situações excepcionais que eu acabei de falar, com exceção dessas situações excepcionais, não pode acarretar nenhuma sanção ao réu. É uma faculdade dele comparecer ou não. É uma faculdade dele exercer o direito de presença e de autodefesa. Ele pode não exercer esse direito? Pode, tranquilamente. Os advogados ele comparecem normalmente na audiência e ele simplesmente se abstém de exercer esse direito. E esse ato dele não vai poder ser interpretado em seu desfavor e muito menos gerar qualquer tipo de sanção. Isso é muito importante que vocês fiquem atentos a essa situação. É possível gerar algum tipo de sanção ao réu que não comparece? Depende. Se não for naquelas questões excepcionais, não é possível. Aliás, não deveria ocorrer nenhum tipo de sanção. Tá? Legalmente falando, de acordo com os preceitos constitucionais, de acordo com o Código de Processo Penal, não deve acarretar nenhum tipo de sanção ou prejuízo ao réu. Eu vou fazer a leitura aqui para complementar. A aula vai seguir assim. Eu faço o comentário e depois leio aqui o nosso material para fazer uma complementação das ideias. Excepcionalmente, o não comparecimento atrelado a outros elementos concretos pode justificar a prisão preventiva nos termos do artigo 312, como, por exemplo, a garantia da aplicação da lei penal. Ressalta-se que é uma questão excepcional, contudo, não é a regra. Fora desses casos excepcionais, o simples não comparecimento do acusado na audiência não pode acarretar qualquer consequência negativa, por absoluta inexistência de um dever de comparecimento. Então, fora das questões das medidas cautelares ou de outras situações que o réu necessariamente deva comparecer no ato, na audiência, o seu não comparecimento não pode ser interpretado em seu desfavor e também não pode gerar nenhum tipo de sanção. Essa é a regra. Tá? A situação excepcional fica por conta das medidas cautelares e outras circunstâncias periféricas que podem acarretar um tipo de sanção. Fora dessas questões excepcionais, se não for o seu caso, não pode acarretar nenhum tipo de sanção. Tá, mas ele não vai. Mas de repente seria feito a produção de provas, né? O reconhecimento pessoal, o fornecimento de material genético ou padrões de escrita. E aí ele não vai. Ele acaba não participando aí do reconhecimento pessoal, ele não fornece material genético e ele também não oferece padrões de escrita para aquele exame grafotécnico. E agora? Agora sim vai poder ser preso ou ser decretada sua prisão ou vai sofrer algum tipo de sanção porque não contribuiu para a produção dessas provas? Veja bem, lembrem-se sempre, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. A prova dentro do processo, ela deve sempre ser produzida, a culpa, o crime, sempre deve ser comprovado pela acusação. O ônus de conseguir provar a acusação é do promotor, é do Ministério Público, na ação pública e na ação privada do querelante. Nesse sentido, o imputado, o réu, ele não é obrigado a comparecer em nenhum ato processual. Ele, porventura, pode se recusar a participar do reconhecimento pessoal, do fornecimento de material genético, ou ele pode até não fornecer padrões de escrita? Sim, ele pode, porque ele não tem esse ônus. O ônus é da acusação. Tá aparecendo aqui embaixo, mas é que a aula é toda gravada e às vezes acontece que aparece. Mas vamos seguir adiante. Então, é obrigação dele? Ele deve fornecer provas, deve
fornecer elementos para que a acusação comprove, né, a denúncia? Não, é um ônus total da acusação. Nem o juiz deve contribuir para que a acusação comprove a denúncia. É um ônus atrelado, tá junto ali, é um ônus maior da acusação. O réu, se ele não vai no processo e não, por exemplo, não participa aqui do reconhecimento pessoal, não fornece material genético e nem fornece padrões de escrita para o exame grafotécnico, ele não vai sofrer qualquer tipo de prejuízo, qualquer tipo de sanção nesse sentido. Ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ele pode no processo permanecer inerte. O réu dentro do processo, pelo menos é assim que deveria, né? A gente não enxerga isso na maioria dos casos, mas ele já entra no processo, segundo os princípios constitucionais, como a presunção de que ele é inocente. Cabendo à acusação tirar essa roupagem de inocência dele e comprovar que de fato ele é o autor do delito e que esse delito foi praticado, que esse delito ocorreu. Se a acusação não consegue comprovar isso, e é o seu ônus, naturalmente o caso deve ser conduzido para a absolvição do réu. Então, muito, muito importante, o réu não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Se ele não vai e não participa da realização dessas provas, ele pode sofrer alguma sanção? Não, ele não é obrigado. Ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É o encargo que compete exclusivamente à acusação, não devendo nem o magistrado influir para que o Ministério Público consiga cumprir com o seu ônus de prova. Certo? O réu entra no processo e caminha durante todo o processo com a presunção de que é inocente da acusação que pesa contra ele, cabendo ao Ministério Público arrancar essa roupagem e demonstrar que, de fato, o crime ocorreu e ele é o autor do delito. O imputado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Sua presença na audiência também não é obrigatória. O réu não é objeto de prova e não está obrigado a colaborar para que o acusador cumpra com seu ônus probatório. O ônus probatório maior na denúncia é do Ministério Público e, se for na ação penal privada, do querelante. Cabendo esse ônus a esses indivíduos dentro do processo, cabendo a eles a comprovação que houve o delito e de que o réu ou querelado é o autor desse delito. O ônus da prova é inteiramente do acusador, que, se cumprir com seu encargo, é legítima a condenação. Se não conseguir comprovar, a absolvição é o caminho. É aquilo que eu falei. Se a acusação consegue comprovar a denúncia, o crime que pesa em desfavor do réu, na qual o réu é acusado de praticar, se ele consegue comprovar, vai ser absolvido? Vai. Agora, se ele não consegue comprovar, o caminho é a absolvição. Princípio da presunção de inocência. Não incumbe também ao juiz contribuir para que o Ministério Público cumpra sua carga probatória e nem produza prova de ofício. Infelizmente, o réu é tratado como objeto do processo e não como sujeito de direito. E quanto à revelia, que é o nosso último ponto da aula de hoje. E quanto à revelia? O que vai acontecer com relação à revelia? No processo penal, em que pese alguns juízes aplicam a revelia, ela não se aplica na prática. Vamos comparar a revelia com a do processo civil. O que acontece no processo civil se aplicada a revelia? Os fatos alegados pela parte contrária são presumidos como verdadeiros. Só que no caso do processo penal, nós temos uma revelia que ela não é aplicada na prática, né, em todos os seus termos. Porque a revelia, nesse caso, ela não vai resultar na presunção de que a denúncia ofertada contra o réu, ela presume-se de que ela é correta, de que ela é verdadeira. Mesmo que o réu, ele não venha a responder ao processo, que ele não constitua advogado, né, ou depois que venha a ser decretada a sua revelia, essa revelia não vai implicar em efeitos práticos. Porque o réu, a denúncia, ela não vai ser presumida como verdadeira, já gerando a condenação automática do réu. Ele vai ter direito à defesa técnica, ele
o procurador vai ser intimado de todos os atos processuais, inclusive lá na frente, mesmo com o réu revel, se ele estiver presente na audiência, ele deve ser interrogado. É uma questão interessante. Tá? Mas uma outra questão ainda maior sobre a revelia é o réu que não comparece, a defesa técnica é intimado da audiência de seu julgamento. O réu não comparece e no seu local, no seu lugar, vai da sua defesa técnica. Seus advogados comparecem, acompanham todo o ato. Mas o réu não vai. Essa situação vai importar em revelia do réu? Absolutamente não. Porque essa questão de só os seus procuradores irem e ele não ir, diverge muito da questão da revelia quando há uma total inércia por parte do réu. Nessa situação, não há uma inércia. Os procuradores, os advogados do réu, eles comparecem ao ato, o que não implica em inércia do réu, e o réu ele opta em não exercer o seu direito de autodefesa, o seu direito de presença, de estar lá presente e olhar o que as testemunhas estão falando, o que está acontecendo no processo. Então, esse é um direito que o réu pode deixar de exercer. E a sua ausência nesse contexto, nessa situação em que ele é intimado por meio de seus procuradores e só os seus advogados vão, essa situação não importa em revelia do réu. Tá? Então, duas situações, aqui o nosso último ponto da aula, duas situações interessantes que a gente deve frisar. Primeiro, a revelia em termos práticos no Código de Processo Penal, ela não tem efetividade, vamos dizer assim, porque a denúncia ela não vai ser presumida como verdadeira, o procurador do réu ele vai ser intimado de todos os atos para que apresente a defesa, inclusive lá na frente, mesmo com o réu revel, se ele estiver presente na audiência, ele vai ter que ser interrogado. Então, essa revelia na prática ela não tem efetividade. E o outro ponto ainda maior é que, se o réu ele é intimado por meio de seus procuradores, só os seus advogados comparecem. Nessa situação, pode ser decretada a revelia? Não, porque não tem compatibilidade com a questão da revelia que se refere à total inércia. O réu não está inerte, seus procuradores compareceram na audiência e estão lá para a continuidade do processo. Ele apenas optou em não exercer o seu direito de autodefesa e o seu direito de presença. Algum mal nisso? Não. Ele pode sofrer alguma sanção? Também não. Vou continuar aqui a leitura. Ó. Não há que se falar em revelia no processo penal, pois a inatividade do réu não conduz a nenhum tipo de sanção processual. A inatividade dele não vai acarretar nenhum tipo de sanção, como, por exemplo, a presunção de que a denúncia é verdadeira. Não se pode confundir a concepção de que não há como dissociar a inatividade do acusado de um lado, do exercício dos direitos a ele constitucionalmente assegurados da ampla defesa e do silêncio de outro. Não existe censura ao verdadeiro prejuízo jurídico em relação à conduta do réu que, por exemplo, não comparece ao interrogatório ou não permite que se ele extraia material genético para a realização de perícia, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Não existe no processo penal revelia em sentido próprio. A inatividade processual, incluindo a omissão e a ausência, não encontra qualquer tipo de reprovação jurídica. Não conduz a nenhuma presunção, exceto a de inocência, que continua inabalável. Olha esse ponto que interessante. A revelia, a inércia do réu, que talvez conduza à revelia, não vai importar a nenhuma presunção negativa ou que venha a causar um prejuízo ao réu. Pelo contrário, vai remeter novamente à presunção de inocência que desde o início está presente no processo. Vejam que curioso. Vou até ler de novo. A inatividade processual não encontra qualquer tipo de reprovação. Não conduz a nenhuma presunção, exceto a de inocência que continua inabalável. Nada de presumir-se a autoria porque o réu não compareceu. Jamais. Está grifado aqui, eu citei alguns trechos do grande doutrinador Aurí Lopes Júnior. Acho que é Aurí Lopes Júnior. Se eu errei o nome aqui, me desculpem. Mas é Aurí Lopes Júnior, salvo me engano. Citei duas passagens dele que são muito interessantes, tá? Também não se deve ponderar que admitir a revelia e seus efeitos conduziria a admitir um processo penal contumacial, absolutamente incompatível com o processo penal contraditório assegurado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição e no artigo 261 do Código de Processo Penal.
A presença da defesa técnica, olha esse ponto também que é importante, que eu já frisei com vocês. A presença da defesa técnica, ainda que o acusado tenha sido devidamente intimado, mas esteja ausente, é suficiente, tá? É suficiente. Pois o advogado constituído ou nomeado é o réu em juízo, é a defesa efetiva no ato. Então a questão do réu não comparecer, mas se o advogado estando lá, o advogado está representando o réu. Ele não pode sofrer qualquer tipo de sanção, não pode ser decretada a sua revelia. Tá? Essa questão muito importante, na prática os juízes têm feito essa questão da revelia. Ah, não compareceu, eu vou decretar a revelia, mas doutor, não pode. É um direito dele que ele pode se abster de exercer e ele também não é obrigado a estar aqui para produzir prova contra ele mesmo. Inclusive, é assegurado a ele constitucionalmente, você pode até constar tudo isso na ata, o direito ao silêncio. Portanto, ele não vai ser obrigado a exercer esse direito a nem produzir prova contra si mesmo. Com exceção daquelas questões das medidas cautelares, ele não tem a obrigação de comparecer nos atos processuais. É uma faculdade que ele pode exercer ou não. Tá? E a presença do seu advogado já é suficiente. Por último, eu faço a menção aqui também a 3 parágrafos do doutrinador do Aury Lopes. Eu vou citar aqui para vocês que eu achei muito interessante e eu colacionei aqui no nosso material. Tá? Em suma, por qualquer lado que se aborde, a revelia é a contumácia, são incapazes com o processo brasileiro. Obrigatoriamente o juiz terá de intimar o defensor, isso aqui se acontecer a revelia, tá? De todos os atos do processo, mesmo ocorrendo a revelia, vai ter que intimar a defesa de todos os atos do processo. E, principalmente, se o réu comparecer no final da instrução, deverá obrigatoriamente ser interrogado, respeitando-se o direito de silêncio, é claro. Constitui uma nulidade absoluta o réu presente na audiência não ser interrogado porque anteriormente foi decretada sua revelia. Olha que interessante. Porque a revelia ela não tem, de fato, efetividade prática. Mesmo com a revelia, a denúncia não vai ser presumida como verdadeira, a defesa ainda vai ser intimada de todos os atos processuais, vai ter que ser respeitado o direito ao silêncio. E o réu, se ele comparece mesmo depois de ser decretado sua revelia na audiência, ele não é interrogado, é uma nulidade absoluta. Olha que interessante esse ponto. Enfim, nenhum dos efeitos da revelia se aplica no processo penal, sendo completamente inadequada a utilização dessa categoria, pois não recepcionada pelo processo no marco constitucional. Na perspectiva do processo penal, não existe revelia, de fato. Ela é uma revelia imprópria, porque os seus efeitos não são percebidos no processo praticamente. Pode haver processo em situação de ausência do réu, quando o citado ou intimado não comparece. O ato será realizado com a defesa técnica sem qualquer restrição, mas também sem qualquer tipo de punição processual. Infelizmente, por falta de rigor técnico, é bastante comum a utilização pelos tribunais brasileiros do termo revelia, quando na verdade estamos diante de uma mera ausência. Ou seja, a mera ausência, a mera abstenção por parte do réu em exercer os seus direitos de presença e de autodefesa. Estamos finalizando a nossa aula aqui por hoje. Pontos importantes da nossa aula. O comparecimento do réu em juízo é obrigatório ou facultativo? Facultativo, tá? Ele não é obrigado, a não ser naquelas questões excepcionais de medidas cautelares ou outras imposições para que ele fique em liberdade, tá? Pode acarretar alguma sanção? Não. A revelia, de uma maneira mais ampla, ela não apresenta efetividade, como acontece, por exemplo, no processo civil, na qual há presunção das alegações feitas por uma parte em detrimento à outra. Nesse sentido, não há presunção da denúncia como verdadeira e no que geraria, ou trava-língua, automaticamente a condenação do réu. Não existe isso, a defesa continua sendo intimada, o réu, se comparecer, deve ser interrogado mesmo depois de decretada a sua suposta revelia, sob pena de nulidade. Então, observe que a revelia, em termos práticos, ela não tem efetividade. Tá? E por outro ponto, numa ótica maior sobre o enfoque da defesa, se o réu não comparece na audiência, mas os seus procuradores vão até o ato e comparecem ao ato, ele está apenas não exercendo seus direitos, e a presença dos seus advogados é suficiente para que o processo caminhe normalmente. Tá? E essa ausência não pode importar em nenhum prejuízo ou sanção para ele. Trata-se de uma mera ausência e não naquela revelia que se refere à inércia, ou a inércia ou a ausência
injustificada do réu no processo. Encerramos nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando.